da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Antes de solicitar o secretário, eu dispensei a leitura do relatório do TCE, porque já se encontra 90 dias na casa, então todos que quiserem ter acesso a ele, era só ter oficializado e... Presidente, mas seria importante ver, porque a população não tem conhecimento desses relatórios, seria importante. Eu não vejo justificativa não, tanto é que eu já me pronunciei, Vossa Excelência também, quando chegou essas contas aqui, o seu mandato anterior. Com relação a nós, vereadores, que nós temos acesso, mas a população não tem acesso ao documento. Olha, mas vai ter acesso a todos eles, se fizer uma cópia depois, pode fazer dispensa da leitura. Eu acho que não há necessidade da leitura do relatório. O relatório, isso. Tribunal de Contas. Vou ler o relatório da comissão. Não do tribunal. Não. Vossa Excelência solicitou verbalmente aqui, nós do início da sessão, o senhor está com o voto do relator em mãos aí. Bom, solicito ao secretário que faça a leitura do expediente. Antes do secretário iniciar, antes de dar início à leitura, hoje o prefeito vive alardeando por aí e é seguido por um monte de pessoas dizendo que suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. É importante esclarecer que quem tem a competência para aprovar ou reprovar as contas do administrador público, chefe do Poder Executivo Municipal, é a Câmara Municipal. Se não vejamos, o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, o excelentíssimo senhor Dr. Arnaldo Bessani, afirma que o Tribunal de Contas atua como simples órgão auxiliar e a competência para julgar as contas dos municípios é das câmaras municipais. O Tribunal de Contas do Estado não tem competência para julgar o administrador público. Sua competência é julgar a distribuição do orçamento. É importante salientar que tão importante quanto distribuir bem o orçamento é ordenar com probidade as despesas públicas, adquirir apenas os bens e serviços necessários à administração pública, escolher sempre o menor preço e a melhor qualidade das contratações, mesmo nas hipóteses de dispensa de inexigibilidade da licitação, fugindo do superfaturamento, evitar o desvio de dinheiro público das suas mais variadas formas. As câmaras julgam a gestão do orçamento. Com referência ao artigo 71 da Constituição Federal, o Tribunal de Contas apenas emite um parecer prévio a ser submetido à apreciação da Câmara, caso essa Casa Legislativa julgar o administrador público no que diz respeito à gestão do orçamento. Vejam o que preceitua o jurista Edson de Castro, o órgão competente, de cuja decisão irrecorrível de rejeição das contas resulta a inexigibilidade aqui examinada, e a Casa Legislativa quanto à execução orçamentária e o Tribunal de Contas quanto à realização da despesa. Bom, antes de... Então, solicito o secretário que faça a leitura do expediente. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Trata-se do presente processo de prestação de contas da administração financeira do município de Cordeiro, relativa ao exercício 2013, sob a gestão do senhor Salomão Lemos Gonçalves, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCE-RJ, processo número 212.802-9/2014. Tendo em vista o preconizado do ordenamento jurídico pátrio, o Poder Legislativo Municipal é o responsável pela fiscalização contábil, financeira e orçamentária patrimonial e operacional do município, conforme determina a Constituição da República de 1988, em seu artigo 31, internos. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo... Secretário, só um instante. Devido ao pedido do colega vereador Robson, eu vou colocar
na sua deliberação plenária a questão da leitura do parecer do TCE ou não. Então, coloque sua deliberação no plenário se deva ser lido ou não o parecer do Tribunal de Contas. Os colegas que aceitem, querem que seja lido, que se manifeste levantando. E os que são ler, quer que ler? Tudo bem, então. Então, eu vou pedir ao secretário que retorne a leitura, inicialmente do Tribunal de Contas. Essa é uma casa democrática e acho que a democracia prevalece dessa maneira, onde a maioria sobrepõe. Então, vamos à questão que estava sendo discutida, que foi levantada pelo vereador Robson, e a maioria decide pela leitura do seu relatório, então que a gente também siga o que está sendo acontecido no dia de hoje, através da democracia. Eu agradeço ao senhor, presidente, sei que o senhor leva sempre o lado da democracia, e a questão não é nem principalmente de nós vereadores, é para a gente deixar claro para a população, né, que esta casa quer fazer as coisas com certeza de modo transparente, e como há dois relatórios divergentes, seria importante, não só para a gente, mas que todos que estejam nos assistindo, o público presente, né, possam ter acesso a todas as informações para que não haja dúvidas. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que essa presidência, essa mesa e todos os vereadores estão totalmente equilibrados e a fundo no processo para que podamos fazer a votação, que não há nada demais, isso é um dever e obrigação de cada um de nós vereadores. Vereador Jada? Presidente, um dos motivos pelo qual eu acredito que deva ser relatório é que o senhor deu algumas palavras aí falando que o Tribunal de Contas não julga as contas. O que acontece? Não julga inteiro, se nós mudarmos ou se nós mantivermos o parecer dele. Mas caso venha para essa casa um parecer aprovando ou rejeitando as contas do prefeito, e por qualquer motivo, ou por falta de tempo, ou por divergência política, ou esse relatório do Tribunal de Contas não for votado, vai prevalecer o parecer do Tribunal de Contas. Ou seja, esse parecer do Tribunal de Contas tem também, e pode ter também, a função de julgar, de aprovar ou não as contas do prefeito ou da Câmara, caso a Câmara, por algum problema, como já aconteceu na Câmara de Cordeiro, esse parecer não seja julgado, as contas do prefeito não sejam julgadas votadas aqui pela Câmara. Tudo bem, eu vou pedir a compreensão de vocês. Como o relatório é muito extenso, né, e está disponível na Secretaria da Casa desde há 90 dias, eu vou me retirar, pedir o vereador Gilberto para que tome a providência que vai sentar na mesa. Eu vou procurar o jurídico, se eu tenho obrigatoriedade de ler todo o seu relatório ou só o parecer do conselheiro. Eu acho que é justificado o parecer do conselheiro. Vocês concordam só o parecer do conselheiro?
Secretário, pedia, dá prosseguimento a leitura. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Oitavo, parecer prévio. Diante do exposto e considerando, com fulcro no artigo 135, inciso 1 e 2 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de competência desta Corte de Contas, emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios para a final apreciação da Câmara. Considerando que o parecer prévio deve refletir a análise técnica das contas examinadas, ficando o seu julgamento sujeito às câmaras municipais. Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela Câmara dos Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o município responsável, cujo processo pende de exame por esta Corte de Contas. Considerando que a Lei Complementar Federal número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe a adoção de medidas de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para a administração pública, direta, autárquica e fundacional, e para as empresas dependentes de recursos do Tesouro dos municípios jurisdicionados. Considerando que as contas de gestão do prefeito, constituídas dos respectivos balanços gerais do município e das demonstrações de natureza contábil, foram elaboradas com observância às disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas. Considerando a abertura de créditos suplementares ou especiais, com prévia autorização legislativa e com indicação dos recursos correspondentes, em observância ao inciso 5º, artigo 167 da Constituição Federal. Considerando que os gastos na manutenção e desenvolvimento do ensino atenderam ao disposto do artigo 212 da Constituição Federal, bem como houve cumprimento do artigo 21 e do artigo 22 da Lei nº 11.494/2007, em relação às despesas com recursos do Fundeb. Considerando que os gastos com o pessoal ativo e inativo encontram-se de acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, considerando a observância da dívida pública do município aos termos da Resolução número 40/2001, combinado com a Lei Complementar Federal número 101 de 2000, considerando que os gastos com recursos próprios, com ações e serviços de saúde, cumprir o limite estabelecido pela Emenda Constitucional número 29 de 2000, combinado com o inciso 3º, artigo 77 do ADCT, considerando a correta aplicação dos recursos dos jovens, em observância ao artigo 8º da Lei número 7.990 de 89, considerando o atendimento ao artigo 29A da Constituição Federal pelo Poder Executivo, face ao exposto e examinado, manifeste-me em desacordo com o corpo instrutivo e com o Ministério Público Especial junto a esta Corte de Contas. E voto. Número 1. Pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Cordeiro, senhor Salomão Lemos Gonçalves, referentes ao exercício 2013, com ressalvas, determinações e recomendações. Ressalvas e determinações. Ressalva número 1. Intempestividade na remessa da presente prestação de contas, em 24 de junho de 2014,
tendo em vista o prazo fixado no artigo 2º da deliberação TCE-RJ número 199 de 96. Determinação 01. Observar a remessa da prestação de contas no prazo estabelecido no artigo 2º da deliberação TCE-RJ número 199 de 96. Ressalva número 02. O valor do orçamento final apurado, R$ 58.060.712,36, com base nas publicações dos decretos de abertura de créditos adicionais, não guarda paridade com o registrado no anexo 1, balanço orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária relativa ao sexto trimestre, R$ 59.620.675,71, e com o registrado comparativo da despesa autorizada com a revisada consolidada. Anexo 11 da Lei Federal nº 4.320 de 1964, R$ 59.558.370,75. Determinação número 2. Observar para que o orçamento final do município, com base nas publicações das leis e decretos de abertura de créditos adicionais, guarde paridade com o registrado no anexo 1, balanço orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária relativa ao sexto trimestre e com os demonstrativos contábeis consolidados em face do disposto no artigo 85 da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Ressalva 3. Foram constatadas as seguintes inconsistências no confronto entre os valores dos créditos adicionais abertos e os valores evidenciados no anexo 11 da Lei Federal nº 4.320 de 64, consolidado. Descrição: créditos orçamentários e suplementários, valor apurado com base nas publicações, relação encaminhada, R$ 56.732.008,44. Valor registrado no anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64, consolidado, R$ 56.853.563,96. Divergências, menos R$ 121.555,52. Créditos especiais, R$ 1.948.703,92. Valor registrado no anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64, consolidado, R$ 2.704.806,79. Divergências, menos R$ 756.102,87. Crédito extraordinário, valor apurado 0, valor registrado 0, divergência 0. Total, valor apurado com base nas publicações de relação encaminhada, R$ 58.680.712,36. Valor registrado no anexo 11 da Lei Federal nº 4.320/64, consolidado, R$ 59.558.370,75. Divergências, menos R$ 877.658,39. Determinação número 3. Observar o correto registro contábil das aberturas de créditos adicionais em atendimento ao artigo 85 da Lei 4.320/64. Ressalva número 4. A receita arrecadada registrada nos demonstrativos contábeis, R$ 53.952,81, não confere com o montante consignado no anexo 1, balanço orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária referente ao sexto trimestre, R$ 53.283.035,80. Determinação número 4. Observar a compatibilidade entre a receita registrada nos demonstrativos contábeis e no anexo 1, balanço orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária referente ao sexto trimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei 4.320/64. Ressalva 5. Não foi encaminhado o relatório que evidencie as medidas para o incremento das receitas tributárias na forma do artigo 58 da Lei Complementar número 101 de 2000.
Determinação número 5. Observe o envio do relatório das medidas adotadas para o incremento das receitas tributárias na forma do artigo 58 da Lei Complementar 101 de 2000. Ressalva 6. As despesas empenhadas registradas nos demonstrativos contábeis R$ 57.197.954,74, não conferem com o montante consignado no anexo 1. Balanço orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária referente ao sexto trimestre, R$ 57.340.082,70. Determinação 6. Observar a compatibilidade entre a despesa empenhada registrada nos demonstrativos contábeis no anexo 1, balanço orçamentário do relatório resumido da execução orçamentária referente ao sexto trimestre, em atendimento ao artigo 85 da Lei 4.320 de 64. Ressalva 7. O anexo de metas fiscais constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias não foi encaminhado. Determinação 7. Observar o completo encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentárias em cumprimento ao inciso 2 da Lei da Deliberação DCRJ número 199/96. Ressalva 8. Não foi emitida cópia da ata da audiência pública realizada no mês de fevereiro de 2013 para avaliar o cumprimento das metas fiscais, descumprindo o disposto no parágrafo 4 do artigo 9 da Lei Complementar 101 de 2000. Determinação 8. Observar o envio das atas das audiências públicas realizadas para avaliar o cumprimento das metas fiscais em cumprimento ao disposto no parágrafo 4 do artigo 9 da Lei Complementar 101 de 2000. Ressalva número 9. O valor do passivo financeiro registrado no anexo 14 da Lei Federal número 4.320/64, balanço patrimonial consolidado, R$ 1.653.600,36, não confere com o montante consignado no anexo 17 da Lei Federal número 4.320/64, demonstrativo da dívida flutuante consolidada, R$ 5.865.027,70. Determinação número 9. Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial em atendimento ao artigo 85 da Lei nº 4.320/64. Ressalva número 10. Não foi atingido o equilíbrio financeiro do exercício, sendo apurado um déficit da ordem de R$ 1.164.039,53, em desacordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Determinação número 10. Observar o equilíbrio financeiro dos próximos exercícios, em atendimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Ressalva número 11. Divergência de R$ 42.312.362,62 entre o patrimônio líquido negativo apurado na presente prestação de contas. R$ 106.583.553,92 e o registrado no balanço patrimonial consolidado, R$ 64.067.221,30. Determinação número 11. Observar o correto registro contábil da movimentação patrimonial em atendimento ao artigo 85 da Lei nº 4.320/64. Ressalva número 12. A ausência de equilíbrio financeiro do regime próprio de previdência social dos servidores públicos, uma vez que foi constatado um déficit previdenciário de R$ 513.290,80, em desacordo com a Lei Federal número 9.717 de 98. Determinação 12. Promover o equilíbrio financeiro do regime próprio de previdência social dos servidores públicos em conformidade com a Lei Federal número 9.717 de 98. Ressalva número 13. Quanto ao encaminhamento das informações sobre os gastos de educação e saúde para fins de limite constitucional, utilizando como recurso a fonte ordinária. Determinação número 13. Para que sejam utilizados os gastos com educação e saúde para fins de limite constitucional apenas fontes de recursos de impostos e transferências de impostos, de modo a atender plenamente ao estabelecido no artigo 212
da Constituição Federal, bem como no artigo 7º da Lei Complementar Federal número 141 de 2012. Ressalva número 14. O município empenhou, neste exercício, valores acima dos recursos financeiros recebidos do Fundeb em 2013, confirmando-se o descontrole na gestão orçamentária e financeira do fundo, descaracterizando a essência da criação do Fundeb pela Lei número 11.494 de 2007. Determinação número 14. Observar o correto empenho da despesa do Fundeb, atentando especialmente para o limite de suas receitas, mantendo assim o controle da gestão do fundo e preservando suas características concebidas pela Lei número 11.494 de 2007. Ressalva número 15. Diferença de R$ 64.996.006 entre o saldo final da movimentação de recursos do Fundeb apurado na presente prestação de contas e o saldo financeiro conciliado, apontando para um saldo contábil superior ao saldo apurado. Determinação número 15. Observar a correta movimentação. Faz uma correção aqui, presidente. A ressalva número 15 é 64 milhões, não. É R$ 64.996,06. Determinação número 15. Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb em atendimento aos preceitos da Lei número 11.494 de 2007. Ressalva número 16. O valor do déficit financeiro para o exercício 2014, apurado na presente prestação de contas, R$ 16.058,33, é superior ao registrado pelo município no balancete do Fundeb, R$ 6.749,18, resultando numa diferença de R$ 9.309,20. Determinação número 16. Observar a correta movimentação dos recursos do Fundeb, com vistas ao cumprimento do artigo 21 da Lei nº 11.494 de 2007, combinado com o artigo 85 da Lei nº 4.320 de 64. O déficit financeiro apurado para o exercício 2014, no balancete apresentado pelo município, no montante de R$ 6.749,18, deve ser ressarcido à conta do fundo para se resgatar o necessário equilíbrio financeiro da conta em atendimento dos preceitos da Lei nº 11.494 de 2007, especialmente no seu artigo 21. Ressalva número 17. Não foram encaminhadas consignações e outros passivos de forma a dar suporte aos registros das disponibilidades e obrigações constantes do balancete do Fundeb do exercício 2013. Determinação número 17. Observar a apresentação dos balancetes do Fundeb, acompanhado da documentação comprobatória dos saldos do ativo e do passivo financeiros, em atendimento ao disposto no artigo 85 da Lei Federal nº 4.320 de 64. Ressalva número 18. O cadastro do Conselho do Fundeb apresenta-se irregular junto ao Ministério da Educação, MEC, conforme consulta efetuada no site daquele órgão. Determinação número 18. Observar a regularização do cadastro do Conselho do Fundeb junto ao Ministério da Educação, MEC, em atendimento ao parágrafo 10 do artigo 24 da Lei nº 11.494 de 2007. Ressalva 19. O exercício municipal, o Executivo Municipal não comprovou a realização da audiência pública que deveria ter sido promovida pelo gestor do SUS nos períodos de fevereiro de 2013, maio de 2013 e setembro de 2013, indicando que as mesmas não foram realizadas, em descumprimento ao disposto do parágrafo 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal nº 141 de 2012. Determinação número 19. Encaminhar as atas das audiências públicas comprovando sua realização, nas quais o gestor do SUS deverá apresentar relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior nos meses de fevereiro de 2013, maio de 2013 e setembro de 2013, em cumprimento ao disposto do parágrafo 5º e o caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal nº 141 de 2012. Ressalva número 20. As receitas provenientes dos royalties pela produção e do Fundo Especial do Petróleo foram contabilizadas indevidamente,
estão divergentes das informações contidas no site da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, e do Banco do Brasil. Determinação número 20. Observe a correta contabilização das receitas provenientes de royalties em atendimento ao artigo 35 da Lei nº 4.320 de 64. Ressalva número 21. O setor de controle interno não abordou no seu relatório todas as falhas apontadas na presente prestação de contas, bem como as medidas porventura adotadas com vistas a emiti-los, não sendo observada sua atribuição disciplinar dos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 88. Determinação número 21. Para que o setor de controle interno tome providência de forma a exigir as falhas apontadas, informando no relatório de auditoria do próximo exercício quais foram estas medidas em cumprimento do papel disciplinar dos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 88. Recomendações. Recomendação número 1. Para que o município atente para a necessidade do uso consciente e responsável dos recursos dos royalties, priorizando a alocação dessas receitas na aplicação de programas e ações voltados para o desenvolvimento sustentável da economia local, bem como busca alternativas para atrair novos investimentos de forma a compensar as possíveis perdas de recursos futuros. Recomendação número 2. Para que o município atente para a necessidade do controle das despesas do pessoal, uma vez que, embora não tenha atingido o limite prudencial previsto no parágrafo 1 do artigo 22 da Lei Complementar Federal nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, foi constatado um aumento dos gastos com pessoal superior, no período apurado, ao aumento da receita corrente líquida, RCL, situação que indica, caso mantida a tendência atual, risco das despesas superarem os limites prudencial e máximo previstos na legislação. Segundo, pela comunicação com o público do parágrafo 1º do artigo 6º da deliberação TCRJ nº 204/96, ao atual responsável pelo controle interno da Prefeitura Municipal de Caldeira, para que tome ciência das ressalvas e determinações apontadas no relatório, adote providência de forma a emitir as falhas apontadas em cumprimento dos artigos 70 e 74 da Constituição Federal de 88, bem como atende à necessidade de se evidenciar a classificação das receitas e despesas no maior nível de detalhamento possível, inclusive demonstrando as fontes de recursos, de modo que os demonstrativos contábeis contemplem as informações dispostas nos quadros extracontábeis que integram a presente prestação de contas. Terceiro, pela comunicação com o público no parágrafo 1º do artigo 6º da deliberação TCRJ nº 204/96 ao senhor Leandro José Monteiro da Silva, atual prefeito municipal de Caldeira, para que seja alertado. Quanto ao déficit financeiro de R$ 1.164.039,53 apresentado nestas contas, para que implemente medidas visando o equilíbrio financeiro até o último ano do seu mandato, pois este tribunal poderá pronunciar-se pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação de suas contas, no caso do não cumprimento do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal nº 101 de 2000. Quarto, pela expedição de ofício ao Ministério da Educação para conhecimento sobre a falta de emissão por parte do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb do parecer sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do fundo previsto no artigo 24 da Lei nº 11.494 de 2007. Seja, pela determinação, a primeira Coordenadoria de Contas Municipal, primeira CTM, para que, com base no processo, cópia dos documentos desta prestação de contas, que subsidiará a prestação de contas dos ordenadores de despesa da Câmara Municipal, proceda a análise quanto ao cumprimento por parte do Legislativo Municipal do artigo 29A da Constituição Federal e dos artigos 20 e 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aloysio Gama de Souza, relator. Prestação de contas da administração financeira do município de Caldeira, Poder Executivo. Processo TCRJ número 211/802
tracinho 9/2014, exercício 2013. Prefeito Salomão Lemos Gonçalves. Parecer breve. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, reunido nesta data em sessão ordinária, dando cumprimento ao disposto no inciso 1 do artigo 125 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, tendo examinado e discutido a matéria, acolhendo o relatório do projeto de parecer breve do conselheiro relator, aprovando-os e, considerando que as contas da Prefeitura de Porteiro de responsabilidade do senhor Salomão Lemos Gonçalves, relativos ao exercício 2013, foram apresentadas a esta Corte, considerando que o parecer breve deve refletir a análise técnica das contas examinadas, ficando o seu julgamento sujeito às câmaras municipais. Considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela Câmara dos Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o município responsável, cujo processo pende de exame por esta Corte de Contas. Considerando que a Lei Complementar Federal número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe a adoção de medidas de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para a administração pública, direta, autárquica e fundacional e para as empresas dependentes de recursos do Tesouro dos municípios jurisdicionados, considerando que as contas de governo do prefeito, constituídas dos respectivos balanços gerais do município e das demonstrações de natureza contábil, foram elaboradas com observância às disposições legais pertinentes, exceto pelas ressalvas apontadas. Considerando a abertura de créditos suplementares ou especiais, com prévia autorização legislativa e com indicação dos recursos correspondentes, em observância ao inciso 5º, artigo 167 da Constituição Federal, considerando que os gastos da manutenção e desenvolvimento do ensino atenderam ao disposto do artigo 212 da Constituição Federal, bem como houve cumprimento do artigo 21 e do artigo 22 da Lei nº 11.494/2007, em relação às despesas com recursos do Fundeb. Considerando que os gastos com o pessoal ativo e inativo encontram-se de acordo com o limite estabelecido nos artigos 19 e 20 da Lei Complementar Federal número 101 de 2000, considerando a observância da dívida pública do município aos termos da Resolução número 40 de 2001, combinado com a Lei Complementar Federal número 101 de 2000, considerando que os gastos com recursos próprios, com ações e serviços de saúde, cumpriram o limite estabelecido pela Emenda Constitucional número 29 de 2000, combinado com o inciso 3º ao artigo 77 do ADCT, considerando a correta aplicação dos recursos dos royalties, em observância ao artigo 8º da Lei nº 7.990 de 89, considerando o atendimento ao artigo 29A da Constituição Federal do Poder Executivo, considerando a análise técnica constante da informação do corpo constitutivo, considerando o parecer do Ministério Público Especial, resolve emitir parecer breve favorável à aprovação das contas da administração financeira do Poder Executivo do município de Porteiro, referentes ao exercício 2013 de responsabilidade do senhor Salomão Lemos Gonçalves, com ressalvas, determinações, recomendações, comunicações, expedição de ofício e determinação constante do voto. Conselheiro José Gomes Graciosa, presidente. Conselheiro Aloysio Gama de Souza, relator. Bom, vou explicar aos colegas. Ele vai ler agora o parecer da Comissão de Finanças e Orçamentos. Os colegas que estejam ao relatório vão se ater que alguns não vão ser citados, porque alguns relatos que vão ser citados e acabou de se pronunciar todo o relatório, e é justamente
o que é repassado a esse relatório da comissão. Então, ele vai valer justamente porque é o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Secretário, pedindo que dá prosseguimento à leitura do relatório da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Cordeiro, Poder Legislativo. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Trata-se do presente processo de prestação de contas da administração financeira do município de Cordeiro, relativo ao exercício de 2013, sob a gestão do senhor Salomão Lemos Gonçalves, oriundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, TCRJ, processo número 212.802-9/2014. Tendo em vista o preconizado no ordenamento jurídico pátrio, o Poder Legislativo Municipal é o responsável pela fiscalização contábil, financeira e orçamentária patrimonial e operacional do município, conforme determina a Constituição da República de 1988, em seu artigo 31, imbr. Artigo 31. A fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Parágrafo 1º. O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município, ou dos conselhos ou tribunais de contas do município, onde houver. Parágrafo 2º. O parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. A esse respeito, são os ensinamentos de Eli Lopes Meirelles. A função de controle e fiscalização da Câmara sobre a conduta do Executivo tem caráter político-administrativo e se expressa em decretos legislativos e resolução do plenário, alcançando unicamente os atos e agentes que a Constituição Federal, em seus artigos 70 e 71, por simetria e a Lei Orgânica Municipal, de forma expressa, submetem à sua apreciação, fiscalização e julgamento no nosso regime municipal. O controle político-administrativo da Câmara compreende a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, através do julgamento das contas do prefeito e de suas infrações políticas administrativas sancionadas com a cassação do mandato. Desta forma, conforme vislumbrado, a Constituição Federal delega ao Poder Legislativo Municipal a fiscalização das contas do Poder Executivo mediante controle externo, exercido com auxílio do Tribunal de Contas, este incumbido de emitir o parecer prévio, sendo este um instrumento onde só são verificados os aspectos contábil e financeiro, que será oportunamente submetido à deliberação legislativa. Artigo 31, parágrafo 1º e 2º, quando deverão ser analisados os aspectos legais. Com isso, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização passará a analisar o presente. Diante disto, o corpo instrutivo manifestou-se da seguinte forma: diante do exposto e considerando com público no artigo 125, inciso 1º e 2º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que é de competência desta Corte de Contas emitir parecer prévio sobre as contas dos municípios para final a apreciação da Câmara,
Considerando que o parecer prévio deve refletir a análise técnica das contas examinadas, ficando o julgamento das mesmas sujeito às câmaras municipais, considerando que, nos termos da legislação em vigor, o parecer prévio do Tribunal de Contas e o subsequente julgamento pela Câmara dos Vereadores não exime a responsabilidade dos ordenadores e ratificadores de despesas, bem como de pessoas que arrecadaram e geriram dinheiro, valores e bens municipais, ou pelos quais seja o município responsável, cujo processo tem de exame por esta Corte de Contas. Considerando que a Lei Complementar Federal 201 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, impõe a adoção de medidas de caráter contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial para a administração pública, direta, autárquica e fundacional e para as empresas dependentes de recursos do Tesouro dos municípios jurisdicionados. Considerando que as contas de gestão do prefeito constituídas nos respectivos balanços gerais do município e das demonstrações de natureza contábil não forem elaboradas com observância das disposições legais pertinentes. Considerando a falta de parecer do Conselho do Fundeb em desacordo com o artigo 24 da Lei nº 11.494/2007, sugerimos: 1. Emissão de parecer breve contrário à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Cordeiro, senhor Salomão Lemos Gonçalves, referentes ao exercício 2013, em face da irregularidade e das impropriedades a seguir alencadas com as determinações e recomendações correspondentes. 2. Da manifestação do Ministério Público Especial, folha 862. O Ministério Público Especial também opinou pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo, conforme a transcrição abaixo. O Ministério Público, tendo em vista as novas informações do corpo instrutivo de folha 854 versos e seguintes, opina por 1. Parecer prévio contrário à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo do município de Cordeiro, de responsabilidade por jurisdicionado Salomão Lemos Gonçalves, exercício 2013, com as respectivas determinações e recomendações. 2 e 3, comunicações. 4, expedição de ofício ao Ministério Público. 5, expedição de ofício ao Ministério da Educação. E 6, determinação à primeira CTPM. Da manifestação da comissão. Secretário, só um instantinho, queria que você inicialmente, antes de só falar a página, os colegas acompanharem aqui. Perfeito, senhor presidente. Página 22. Da manifestação da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Desta forma, apresentaremos as observações referentes à irregularidade e algumas impropriedades. Irregularidade número 4. O corpo instrutivo, as folhas 854 versos 851, decidiu manter a irregularidade, onde foi verificado que não foi encaminhado o parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, em desacordo com o previsto no artigo 24 da Lei nº 11.494, 2007. Neste sentido, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização enviou à atual Secretária Municipal de Educação, senhora Maria Madalena Tavares de Miranda, o ofício número 006/2015, solicitando a verificação dos arquivos daquela Secretaria a existência de parecer do Conselho do Fundeb referente às contas do exercício 2013, remetido ao referente Conselho para emissão de parecer. Caso não encontre, que fosse emitida uma certidão do Conselho supracitado, atestando a não existência do mesmo. Em resposta, a Secretária, através do ofício número 64/2015,
informa que o Conselho do Fundeb não emitiu parecer referente às contas do exercício 2013. Diante de tal resposta, é cristalino que é uma irregularidade insanável, pois não existindo relatório do Conselho Municipal do Fundeb, torna-se impossível concluir a análise das contas, ficando totalmente impossibilidade de se analisar as contas sem o referido relatório. Afinal, é fundamental o resultado do relatório para que se verifique onde os recursos foram aplicados, ferindo desta forma o princípio da transparência administrativa. Além disso, a irregularidade apresentada acima e as ressalvas de número 5, que não foi encaminhado no relatório, que evidencia as medidas para o incremento das receitas tributárias na forma do artigo 58 da Lei Complementar número 122.000, número 8, que não foi remetida a cópia da ata da audiência pública realizada no mês de fevereiro de 2013, para avaliar o cumprimento das metas fiscais, descumprindo o disposto no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar número 101 de 2001. Número 10, que não foi atingido o equilíbrio financeiro do exercício, sendo apurado um déficit da ordem de R$ 1.164.039,53, em desacordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei Complementar Federal número 101 de 2000. Número 19, que o Executivo Municipal não comprovou a realização da audiência pública que deveria ter sido promovida pelo gestor do SUS nos períodos de fevereiro de 2013, março de 2013 e setembro de 2013, indicando que as mesmas não foram realizadas em descumprimento ao disposto no parágrafo 5º e caput do artigo 36 da Lei Complementar Federal número 141 de 2012. Descumprem preceitos legais, atentando com isso ao princípio constitucional da legalidade previsto no artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. O princípio da legalidade é apresentado por Paulo Roberto Gomes de Matos da seguinte forma: trata-se do princípio da legalidade de uma das bases de sustentação do Estado Democrático de Direito, funcionando como verdadeira direção a guiar toda a atividade administrativa. Por esse princípio, é estabelecida a segurança jurídica do cidadão, que possui como garantia mínima que deverá, por parte da administração pública, a sujeição do administrador à lei, ao direito, ao ordenamento jurídico, às normas e aos princípios constitucionais. Desta forma, a matéria da irregularidade e ressalvas apresentadas acima configura-se ato de improbidade administrativa, previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429 de 1992. Neste sentido, o doutrinador Rafael Carvalho Rezende Oliveira tece os seguintes comentários: constitui ato de improbidade administrativa a conduta comissiva ou omissiva, que contraria os princípios da administração pública, é em desconformidade com os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, na forma do artigo 11 da Lei nº 8.429 de 1992. O artigo 4º da Lei de Improbidade Administrativa determina que os agentes públicos são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos. É fácil notar a importância dos princípios jurídicos na atualidade, especialmente pelo reconhecimento de sua força normativa e vinculante no âmbito das relações públicas e privadas. Ressalve-se que restará configurada a improbidade administrativa na hipótese de violação a todo e qualquer princípio, expresso ou implícito, aplicado à administração pública. Trata-se do reconhecimento do princípio da juridicidade, que impõe a obediência por parte do administrador público, não apenas das regras formais, legalidade, mas também de todos os princípios reconhecidos pela comunidade jurídica. A ideia de juridicidade encontra-se positivada, por exemplo, no artigo 2º, parágrafo único 1 da Lei nº 9.784 de 1999, que exige a atuação conforme a lei e o decreto. Terceiro, parecer final da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Diante do exposto, a Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização
segue a sugestão do corpo instrutivo e do Ministério Público Especial, que optaram pela emissão de parecer prévio contrário à aprovação das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, consequentemente discordando do parecer emitido pelo conselheiro relator. Desta forma, esta comissão opina pela reprovação das contas do exercício financeiro de 2013 sob a responsabilidade do senhor Salomão Lemos Gonçalves, pelos fundamentos acima apresentados, remetendo para deliberação do plenário. Cordeiro, 11 de março de 2015, Gilberto Salomão Filho, presidente, Jussara Barradas Cabral Menezes, vice-presidente, André Lopes Joaquim, vogal. É sócio. Obrigado, secretário. Boa noite que estão na sessão do dia de hoje. Meu colega do partido, presidente do PMDB Furtuoso, ex-colega dessa casa. Meu boa noite. Os internautas também que nos assistem. Dependente de qual relatório, nós vamos votar favorável ou contrário às contas do exercício de 2013. O vereador que quiser manifestar o seu voto vai ter direito de 5 minutos justificar o seu voto, sabendo-se que não vai ser possível ser aparteado pelo outro colega. Então, cada vereador que quiser expor o seu voto vai ter direito de 5 minutos, sem direito a ser aparteado no seu pronunciamento. Então, vamos dar início à votação. Sabemos que vai ser votação nominal. Diante do exposto, também vale ressaltar que todo o ato da Comissão de Finanças ela foi seguida à risca, né? No caso, o ex-prefeito Salomão Lemos Gonçalves, 3 vezes a DOC da casa, foi enviado ao relatório da comissão, foi enviado ao relatório, ele recebeu, ele tem direito a qual essa casa aprovou a nosso regimento interno, que não tinha direito à defesa. Acho que todo acusado tem o direito de se defender. E, diante do exposto, como não se encontra a defesa, vamos dar início à votação nominal. Como voto o vereador Jader Maranhão? Voto pela aprovação das contas. Vereador Robson Pinto da Silva? Favorável, de acordo com o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Com o relator Aloysio Gama e com o José Graciosa, que foi o responsável pelo processo. Como vota a vereadora Jussara Barradas Cabral Menezes? Meu voto é de acordo com o Ministério Público Federal e o Público Instrutivo. Aprovação das contas. Como vota o vereador Lema? Meu voto é favorável, sou favorável à aprovação das contas. O vereador Gilberto Carlos Gil? Presidente, meu voto é de acordo com o conselheiro relator do Tribunal de Contas. Como vota o vereador Hamilton? Eu voto de acordo com o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento de Fiscalização desta Casa pela desaprovação das contas. Vereador André Lopes Joaquim? Contrário à aprovação das contas. Vereador Mário? Boa noite, presidente, colegas vereadores, público presente, novo cordial boa noite. Presidente, tendo em vista todos os acontecimentos do passado, que não é o caso, mas eu acho, na minha opinião, o vereador Mário falando,
seria uma incoerência eu hoje estar votando com o relator do TCE. Então, por isso, eu estou votando junto com o Ministério Público Especial e a Comissão de Finanças e Orçamento dessa casa. Vereador Marcelo José Estado Duarte. Eu voto ao não esquecimento do povo cordeiro. Eu voto contrário às quatro. Vereador Gilberto Salomão Filho. Presidente, eu voto de acordo com o Ministério Público e de acordo com o obstrutivo do Tribunal de Contas, que rejeitou as contas. Voto contrário às contas. Eu também vou seguir o trabalho da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização dessa casa durante esse período que foi analisado todo o procedimento. E também vou seguir o relatório do Ministério Público Especial e também do corpo instrutivo, que é o corpo técnico do TCE. Eu voto contrário. Explicando que essa votação para reprovação das contas, ela determina 2 terços, isso 2 terços nessa casa, ela corresponde a 8 votos. Então, ficam as contas do prefeito, ex-prefeito Salomão Leão de Gonçalves, aprovada por 4 votos favoráveis e 7 contrários. Algum vereador quer explanar, mas já está sanado todas as dúvidas. Então, bom, como foi aprovado, por força do que preceitua o regimento interno desse Poder Legislativo, uma vez aprovado o relatório prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, determina seu arquivamento, oficiando-se ao TCE a decisão dessa casa e enviando-lhe cópia da presente ata. Então, eu que encerrar a sessão, ficam colocados os senhores vereadores para a sessão realizada em 18 de março de 2015, às 18 horas. Nada mais a menos da tarde, estou por encerrada a sessão. Uma boa noite a todos, obrigado a todos que estiveram nessa noite de hoje.